Estamos de volta, é a nossa sexta aula do grego koiné. A gente já viu algumas coisinhas, pontuação na última aula. Nós já vimos o alfabeto completo, as vogais, consoantes. A gente já viu como é que funciona mais ou menos o grego. A gente vai falar hoje sobre declinação. Veja só. Deus ama mundo. Em grego eu diria assim. Theos ama cosmon. Mas se eu quisesse dizer mundo ama Deus, eu diria cosmos ama theon, e olha lá, ponto e vírgula, interrogação. Nas línguas, quem mandam são os substantivos e os verbos. As outras palavras nós consideramos apenas como palavras auxiliares. Por exemplo, um substantivo é uma palavra que aponta para uma substância. Pedra, que é lithos em grego. Homem, que é anthropos. Ou palavra, que é logos. Um verbo indica uma ação, como por exemplo, eu falo. Agora veja só. Na formação das frases, nós usamos substantivos e verbos. Porém, a relação entre eles pode ser bem diferente. Isso pode mudar tudo na hora de lermos a Bíblia, viu? Então preste bastante atenção nesse exemplo. Na primeira frase que a gente viu ali, tinha um homem fala. Na segunda frase, ele bate no homem. Veja só esses dois exemplos. No grego, não é utilizada a ordem na frase. No português, sim. Um homem fala, o verbo falar. Homem seria aí um homem, o sujeito indeterminado, já que não diz quem é. No grego, eu já falei, não é utilizada a ordem na frase. Se você vê aí um exemplo do nosso verbo, eu digo eu falo, tu falas, ele fala. E dependendo da pessoa, o verbo modifica a escrita. No grego isso ocorre, mas não é só com os verbos. No grego também acontece com os substantivos. E é isso que nós chamamos de declinação. Parece com a nossa conjugação de verbos, mas na verdade não é. Na verdade é uma declinação. Veja só, na primeira frase o substantivo homem é o sujeito fazendo a ação indicada pelo verbo, que é falar. Mas se você olhar aí a segunda frase, o mesmo substantivo, ele agora é objeto, sofrendo a ação, que é a ação bater. Então, substantivos podem servir como sujeito e às vezes também como objeto. Mas como é que eu vou distinguir entre esses dois usos, essas duas funções na frase? No português, nós usamos a posição das palavras na frase para diferenciá-las. O sujeito vem antes do verbo. Um homem fala. E o objeto vem depois do verbo. Fala uma palavra. De fato, ordem indica função. Porque ninguém diria, por exemplo, o homem morde o cachorro. Pelo menos não é o natural. Contudo, no grego, não é utilizada a ordem das palavras para esse fim. Ele lança mão de outra possibilidade para indicar a função das palavras na frase. É que ele modifica um pouco a forma da última sílaba do substantivo. Como nós estamos acostumados a modificar a forma do verbo, assim mesmo há a modificação da forma do substantivo no grego, que é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, que são as declinações. Um abraço e até lá.